Olá, igreja, bom dia, Pastor Mário. Hoje, dia 19 de julho, vamos iniciar a nossa reflexão do dia, como estamos fazendo já há algum tempo, uma parte agora pela manhã, a outra parte à noite. A nossa reflexão do dia tem o tema Missões sempre vale a pena fazer. Missões sempre vale a pena fazer. E para isso eu vou te convidar a fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vou repetir essa leitura. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nessa manhã, te entregamos, Pai, em tuas mãos, a tua igreja, a Igreja Batista Central em Honório Gurgel. Te entregamos a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Toma, Senhor, por completo, tanto a nossa igreja quanto, Pai, também a nossa cidade. Abençoa-nos, Senhor Pai. Faça resplandecer entre nós cada vez mais e mais o teu Filho Jesus Cristo. Usa a tua igreja para isso. Abençoa, Senhor Pai, as nossas vidas. Esteja nos guardando, nos livrando de todos os males, Senhor Pai, dessa doença terrível em tempos de pandemia. Esteja abençoando a cidade do Rio de Janeiro também, com cura, Senhor Pai, para essa enfermidade, com, Senhor Pai, libertação de muitos males que o nosso inimigo tenta colocar contra nós constantemente, utilizando, Senhor Pai, do tráfico de drogas, da violência, da sensualidade extrema, de muitas outras coisas, Senhor Pai, que fazem com que muitos percam a vida e fiquem presos, Senhor Pai, em armadilhas terríveis. Eu te peço, esteja abençoando a nossa cidade, usa a tua igreja, Senhor Pai, usa a igreja de Cristo Jesus, não só a Central de Honório, mas a tua igreja como um todo, que estão plantadas nessa cidade para brilharem o teu Filho Jesus Cristo. Que essa cidade, Senhor Pai, possa ser tomada pelo teu Espírito Santo e que as pessoas possam vir se render a Jesus Cristo, Senhor Pai, pela proclamação do Evangelho. Eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo que eu oro, amém. Primeiro ponto que eu quero refletir com vocês, então, missões sempre vale a pena fazer. Primeiro ponto que eu quero refletir é: missões sempre vale a pena fazer quando ela se torna um ato contínuo no nosso coração. Quando ela se torna um ato contínuo no nosso coração. Missões não é algo para a gente fazer uma vez ou outra que a gente se sente mais sensível diante de Deus, mas missões devem arder no nosso coração, na nossa mente, o tempo todo. Deve ser algo contínuo, deve ser o nosso respirar, o nosso viver, querer falar, testemunhar, vivenciar a palavra de Deus para que as pessoas possam encontrar salvação, possam encontrar Jesus Cristo e, encontrando Jesus Cristo, possam receber perdão pelos seus pecados e viver uma vida para a honra e glória do Deus vivo, uma vida verdadeira, uma vida em abundância, o início da sua vida eterna e uma trajetória eterna com o Deus vivo. Então, por que eu digo que isso deve ser de forma contínua? Porque o texto começa: falavam eles ainda. E, na verdade, o que acontece aqui, já se você ler o capítulo 3 de Atos, na verdade, Pedro e João chegam ao templo e lá na porta do templo é colocado um coxo de nascença, um homem com mais de 40 anos, que você vai descobrir isso se você ler o capítulo 4 todo. Ele tinha mais de 40 anos e era coxo de nascença, e ele lá esmolava, e Pedro e João dizem para ele assim: a gente não tem nada
para oferecer para você no sentido material. Não temos prata, não temos dinheiro, mas o que temos vamos oferecer. E ele eles dizem para aquele homem: levanta-te, né, e anda. E aquele homem então firma os seus pés, os seus tornozelos, e ele começa a andar, e ele vai entrar no templo pulando, saltando, e aquilo causa um alvoroço entre as pessoas que ali estão, e Pedro e João começam a ensinar, a falar de Jesus Cristo, do Deus maravilhoso que nós temos, o Deus Pai, que Jesus Cristo era o seu Messias, era aquele que veio, era aqueles que eles esperavam. E eles começam a ensinar ali, e aí o capítulo 4 começa assim: e falavam ele ainda ao povo, então estavam continuamente querendo glorificar ao Deus vivo. E a minha vida e a tua vida deve ser assim, uma vida constante, diária, de vontade de querer glorificar a Deus Pai, glorificar a Jesus Cristo, o seu Espírito Santo, glorificar a esse Deus maravilhoso, falar dele, das suas grandezas, daquilo que ele tem feito continuamente por nós. Ele se fez homem, morreu por nós na cruz, ele nos salva, nos traz para perto dele, ele nos cura. Quantos casos de cura nós vivenciamos e já testemunhamos, quantas coisas que Deus tem feito por mim e por você, e nós precisamos fazer isso continuamente. Isso precisa ser ardente. Enquanto viver, nós precisamos falar, até ao ponto que alguém diga assim: olha lá o fulano, olha lá o pastor Mário, olha lá aquele irmão, ele continua a falar, está ele ainda falando de Jesus Cristo, das suas bênçãos, do seu maravilhoso amor, da sua graça. Isso precisa ser algo contínuo em nós. Então, missões sempre vale a pena fazer quando se torna um ato contínuo no nosso coração, quando a gente entendeu que isso é a nossa vida e não somente um momento emocional que a gente está mais fragilizado. Quero falar de Cristo. Não é isso. Missões é algo que deve arder em nós continuamente. Em segundo lugar, missões sempre vale a pena. Então falamos quando se torna um ato contínuo no nosso coração. Em segundo lugar, ainda que autoridades se levantem contra os filhos de Deus. Então estava lá Pedro e João, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. As autoridades daquele local, daquela época, vieram ao encontro deles, se levantaram contra eles, não gostaram do que eles estavam fazendo. Os sacerdotes, vocês conhecem, o capitão do templo era aquele responsável de manter a ordem dentro do templo. E uma outra classe é citada aqui, os saduceus. Acredito que essa talvez seja a menos conhecida daqui quando a gente faz a leitura do texto, mas os saduceus, quero trazer um pouco da história dos saduceus para vocês. Alguns estudiosos dizem que eles se formaram naquela época ali, anterior a Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo na Terra, onde uma família, a família dos Macabeus, se levanta contra os sírios e eles expulsam os sírios completamente da Palestina, realmente. E eles eram nacionalistas, não aceitavam a influência helenista, né, a influência da Grécia no meio deles. Mas ali na Palestina viviam muitos intelectuais eruditos que eram favoráveis, né, endossavam a crença grega. E o que acontece? Esse grupo ele teve que se calar. Naquele momento não era um momento oportuno para eles proclamarem as suas ideias helenistas, né? Então eles se calam, mas eles continuam a produzir, vamos dizer assim, as suas ideias para o dia a dia. E dizem que desse grupo é que surgem os saduceus, cuja a origem do nome ninguém sabe dizer ao certo. Alguns acham que vem de uma palavra hebraica chamada uma palavra hebraica sadig, cujo significado é justo. Outros ainda que vem do nome sacerdotal Zadok, já que eles eram ligados aos sacerdotes. E aqui pelo texto a gente verifica realmente isso, que eles estavam ali com os sacerdotes. Isso é contado por um homem que ontem nos deixou, um homem de Deus, né? J.I. Parker, e mais alguns outros estudiosos, num livrinho cujo nome é O Mundo do Novo Testamento, esse livrinho aqui, ó. Então ele conta um pouquinho
da história dos saduceus ali para a gente. Então esses homens eles eram guardiões da Torá, eles aceitavam somente a lei deixada por Moisés, não aceitavam as tradições orais dos fariseus, dos rabis, e eles eram bem rigorosos, né? E eles não aceitavam algumas doutrinas, algumas crenças dos fariseus e também de Jesus, eles não aceitavam isso. Então aqueles homens, tanto o sacerdote, quanto os sacerdotes, quanto o capitão do templo, quanto os saduceus, acharam aquilo ruim, né? Aqueles homens ali ensinando estavam tomando o lugar deles e se levantaram contra eles para que eles não fizessem mais aquilo. A gente vai ver mais à frente, assim como eu e você também, a gente na nossa vida diária, quando a gente tentar fazer missões ou quando a gente tenta fazer missões, muitas coisas se levantam contra nós e tentam nos impedir. Mas eu quero dizer que Deus é contigo e se Ele te chamou, é Ele quem vai te dar todas as condições para você falar de Jesus Cristo às pessoas. E não importam, ainda que muitos se levantem, autoridades, né? Artistas, mídias se levantem contra você, querendo ensinar outras coisas, se sentindo incomodadas, né? Se você está ensinando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te usar para falar às pessoas, vai incomodar as pessoas através de você e de mim, usando-nos como canal das suas bênçãos. Ele vai nos usar e o Espírito Santo vai falar às pessoas, vai convencê-las do pecado, da justiça, do juízo e vai trazê-las a Cristo. Não importa quem se levanta. Aqui no texto, autoridades. Hoje, muitas pessoas se levantam para tentar calar a igreja de Cristo. Às vezes não autoridades, mas pessoas influentes, né? Aqui nós vimos as autoridades, os sacerdotes, o capitão do templo, aquele que era responsável pela guarda do templo, de manter a ordem, os saduceus, que era um grupo influente, né, que foi tomando corpo, mesmo ali numa época anterior a Cristo, que eles eram um grupo que poderia até ter sido extinto, mas eles continuaram, como, vamos dizer assim, a boca pequena, né? Cresceram, foram se tornando influentes, porque eram intelectuais, eruditos, não aceitavam algumas das ideias de Jesus e também dos fariseus, e eles se unem aos sacerdotes e agora eles querem manter um domínio, tanto que quando João e Pedro chegam ali, incomoda porque estão ensinando, eles estão ensinando, então eles incomodam porque estão ensinando coisas diferentes a que eles ensinavam e eles queriam, na verdade, era manter o domínio sobre as pessoas. Aqueles homens queriam manter o domínio sobre as pessoas. Muito querem manter o domínio sobre as pessoas e não querem que elas se cheguem a Deus e que em Deus conheçam a verdade, que pela verdade sejam libertos, sejam salvos. Muitos vão se levantar para que eu e você não faça missões, mas nós devemos perseverar como a igreja de Cristo e falar do seu amor, falar do amor de Deus às pessoas, do único caminho, verdade e vida que salva, que liberta, que cura, que traz vida eterna às pessoas. Que Deus possa te abençoar. Agora vamos parar por aqui, né? O vídeo já está ficando um pouquinho grande. Falei do primeiro ponto e do segundo ponto. À noite, então, falaremos do terceiro, quarto e quinto ponto. Deus te abençoe.